Bom dia, pessoal! Tudo bem? Nessa sexta-feira, nós vamos estar estudando sobre o sistema urinário e sobre o nosso sistema nervoso. No nosso sistema urinário, nós vamos estar estudando como o nosso corpo funciona para poder filtrar nosso sangue e eliminar substâncias que estão no nosso sangue que são nocivas à nossa saúde. Então, o nosso sistema urinário, ele é formado pelos nossos rins, não é? Olha aqui, os nossos rins, aqui são os rins, pela ureter é como se fosse essa mangueirinha aqui, ó. A gente vai chamar de mangueirinha, né? Ureter, ela funciona como uma mangueirinha. Temos aqui, ó, a nossa bexiga, parece assim um coraçãozinho. E aqui nós temos a uretra, certo? As mangueirinhas, né? A gente chama de ureter. E aqui embaixo a gente chama de uretra, tá? Uretra. Então, gente, o nosso corpo, ele é responsável, veja bem, o nosso corpo, ele é responsável por eliminar substâncias que prejudicam ele. Por exemplo, nós estudamos, né, em uma aula passada sobre o nosso sistema digestivo. E nós vimos que o nosso sistema digestivo, ele é responsável por pegar aquele alimento que nós colocamos na nossa boca, que vai ter todo o processo da digestão, e ali ele se encarrega de pegar aquilo que vai ser bom para o corpo, os nutrientes, e aquilo que não vai ser bom, o sistema digestivo, ele lança fora através de quê? Através das fezes. Que as fezes nada mais são do que aquilo que o nosso corpo não precisa. Então, por exemplo, o almoço. Você almoçou. Então, o seu sistema digestivo, ele vai tirar tudo aquilo de bom que tinha naquela alimentação que o seu organismo precisa. O que não precisa, ele elimina pelas fezes. Estudamos também que o nosso sistema respiratório, ele faz também uma eliminação daquilo que não é bom para o nosso corpo, que no caso é o gás carbônico, que nós eliminamos através de quê? Através da nossa respiração, não é isso? Então, observe que o nosso corpo, aquilo que é bom, ele retém, que vai ser útil para ele, e aquilo que não vai ser bom, ele elimina. E hoje nós vamos estudar o sistema urinário e nós vamos ver que o sistema urinário, ele tem uma função importantíssima, que é a função de filtrar o nosso sangue e de eliminar substâncias tóxicas. Vou botar um acentinho aqui, não é? De eliminar substâncias tóxicas. Então, gente, o nosso sistema urinário, ele trabalha da seguinte forma, veja bem. O nosso sistema urinário, que é formado pelos nossos rins, pela ureter e pela bexiga, né, e a uretra, ele faz o seguinte processo. O nosso rins, ele funciona como um filtro. Quem aqui tem em casa aqueles filtros de barro? Se você tiver em casa um filtro de barro, se você já viu um filtro de barro, você sabe que ele tem uma função de quê? De fazer uma filtragem para tirar aquela água, tirar as impurezas da água, não é isso? Então, o nosso rins, ele funciona da seguinte forma. Ele pega, certo? Ele pega uma coisinha chamada o plasma, que está no nosso sangue, e aí ele faz uma filtragem no nosso sangue. Todo o nosso sangue, gente, ele passa por aqui, ó, pelos nossos rins. Quando eles passam pelo rins, o rins faz esse trabalho, ou seja, aquilo que é bom ou aquilo que não é bom, que está no nosso sangue, então ele filtra, ele joga aqui para o ureter, certo? Ele joga para cá. O que é bom, ele continua lançando para o corpo. O que não é bom, ele lança aqui, que está no nosso sangue, ele lança aqui para essas mangueirinhas, né? Que é a nossa ureter. A nossa ureter, gente, ela pega
Isso aqui que o sangue filtrou e a gente, aquilo que não está servindo, que estava no sangue, a gente chama de quê? De urina, não é? É o nosso xixi. Então ele vem para cá e o ureter ele manda para a bexiga, certo? Quando chega a urina, ela chega aqui na bexiga, então o que acontece? A bexiga vai enchendo. Quando ela está bem cheinha, que é aquela hora que dá aquela vontade de fazer xixi, é um sinal de que ela encheu e ela mandou um comando para o seu cérebro, dizendo ao seu cérebro que que ela está cheia, ou seja, a sua bexiga está cheia. E aí o cérebro ele provoca o que? Aquela vontade de fazer xixi. Então, ele sai daqui através da uretra, não é? Que é o nosso xixi. Então, tem tudo isso. Ó, os rins, eles fazem o quê? Ele filtra o plasma sanguíneo, né? Que filtra o sangue. Depois que ele filtra, ele manda para onde? Para o uréteres, né? Que faz o quê? Já vem o quê? Com a filtragem, já vem o quê? Para o uréteres? A urina. Né, que a urina nada mais é do que aquilo que o nosso organismo não vai precisar e precisa ser eliminado, né? E aí o uréteres, ele leva o quê? Leva a urina para onde? Ele leva a urina para a bexiga. E a bexiga fica ali armazenando, não é? A urina. Quando chega no momento onde ela se sente muito cheia, ela manda um aviso para quem? Ela manda um aviso para o cérebro. E o cérebro dá um comando onde a gente sente aquela vontade de fazer xixi e aí nós eliminamos esse xixi por onde? Pela nossa uretra. Então, esse aqui, gente, é o nosso sistema urinário e ele tem a função de quê? De filtrar o nosso sangue através dos nossos rins, transformar aquilo que não presta para o nosso corpo em urina, vem por essas mangueirinhas chamadas de uréter, fica armazenando aqui na bexiga, até que a bexiga enche e manda um comando para o cérebro, e o cérebro diz a gente que nós estamos com vontade de fazer xixi, não é isso? Então, gente, nós temos o sistema urinário feminino, olha aqui. O sistema urinário feminino, olha só, nós temos o quê? Nós temos o nosso rim, nós temos a nossa uréter, não é? Temos a nossa bexiga e temos a uretra, que é aqui por onde a gente faz o xixi, não é isso? Então, perto do nosso rins, nós ainda temos algumas veias, gente. Nós não vamos nos aprofundar nela, porque o nosso objetivo é só estudar esse aqui, tá? Só esse sistema aqui, rins, uréter, bexiga e uretra. Mas olha aqui por esse desenho, nós temos o quê? Uma veia cava no interior, ó, isso aqui é uma veia. A suprarrenal, que fica aqui colada nos rins, não é? A aorta, não é? Que é essa veia que tá aqui, que ela tá ligada ao coração. Por quê? Porque o coração bomba o sangue, não é isso? E o sangue, ele passa pelos rins, para quê? Para fazer a filtragem das impurezas que está no nosso rins e transformar ele em urina, não é isso? Então, tudo isso aqui, veja que perfeição que Deus nos criou. E a mesma coisa acontece com a questão do sistema urinário masculino. Tem todas essas mesmas coisas que a mulher tem, né? Tem o rins, aí tem o quê? Tem as uretras, né? Tem a bexiga, olha a bexiga aqui. E tem o quê? Aqui, ó, a uretra, né? A uretra, que é por onde ele vai sair, não é? Lembrando que as mulheres fazem o xixi, não é? Aqui pela sua... Tem o seu membro, né? Que é diferente do homem. O homem faz o seu xixi pelo seu pênis, não é isso? Então, isso aqui é o que? O nosso sistema urinário. Sistema urinário masculino e sistema urinário feminino.
Então, gente, você vai fazer a atividade que está no livro, certo? Você vai fazer a atividade que está no livro e eu gostaria que no caderno você pesquisasse, certo? Quais são as doenças que podem ser causadas pelo sistema urinário, certo? Se ele não for bem cuidado. O que é que pode gerar doenças no sistema urinário? A outra coisa que eu queria que você incluísse nessa pesquisa é quantos litros de água nós precisamos tomar por dia para que haja um bom funcionamento do nosso rins. Então, faz essas duas tarefas, tá? A tarefa do livro, do sistema urinário, e também uma tarefa no caderno, onde você vai pesquisar quais as doenças que podem ser provocadas pelo sistema urinário e fale sobre a importância de tomar água. E aqui, gente, nós vamos estar falando sobre o sistema nervoso, certo? O nosso sistema nervoso, pessoal, nós vamos estar vendo como funciona toda essa nossa parte aqui do nosso cérebro, quais as funções que eles têm. Então, o nosso sistema nervoso, ele controla o sistema interno e externo, certo? E externo. Através do nosso sistema nervoso, que ele é formado por 3 partes, não é? E essas partes são o encéfalo, a medula espinhal e os nervos. Vamos ver isso aqui. Ele é formado pelo encéfalo, certo? Que é isso aqui, fiz um desenho aqui mal feito, mas mais para você entender um pouco. O nosso sistema nervoso ele é formado por 3 partes. Faz de conta que aqui é um corpo humano. Aí ele tem o encéfalo, que é essa parte aqui que fica dentro da nossa cabeça, o encéfalo. Aí aqui vem esse osso bem grande, que a gente chama ele de, como a gente diz assim, a nossa coluna, que ele é chamado de medula espinhal. E temos distribuído por todo o nosso corpo os nervos, certo? Inclusive na nossa cabeça também tem nervos. Então, o sistema nervoso é formado pelo quê? Vamos fazer de conta que aqui é o corpo humano. Pelo encéfalo, pela medula espinhal e pelos nossos nervos, que é como se fosse esse aqui que está de azul, tá? Os nossos nervos, que está distribuído por todo o corpo. O nosso corpo, ele se divide da seguinte maneira. O sistema nervoso. Nós temos o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, gente, ele é formado por 2 partes. Quais são? O encéfalo e a medula espinhal, certo? O sistema nervoso central é formado por esses 2 aqui, encéfalo e a medula espinhal. Temos também o nosso sistema nervoso periférico. E o nosso sistema nervoso periférico, ele é formado apenas pelos nossos nervos. Os nossos nervos, gente, é como se fossem pequenas linhazinhas. Pense aí num tubo de linha que as pessoas usam para costurar. Então, é como se fossem essas linhas que está distribuído em nosso corpo. Então, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, por esses 2. Esses são o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, ele é formado por todos os nervos que estão onde? Que estão no nosso corpo. Então, o sistema nervoso, ele é formado por quantas partes? São formados por 3 partes, encéfalo, medula espinhal e nervos. E ele se divide em 2, sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é o quê? São os nossos nervos, não é isso? Que são os nossos nervos.
Aqui, gente, nós vamos ver o seguinte, que nós temos toda uma formação aqui, que é do cérebro, do cerebelo e da medula espinhal, certo? Nós temos o nosso cérebro, que ele é responsável pela memória e pelas atividades vitais. Então, o nosso cérebro, ele é responsável pela nossa memória. Tudo aquilo que você aprende, que você armazena, ele fica exatamente dentro do seu cérebro, tá? Ele fica dentro do seu cérebro. Temos o cerebelo. E eu vou mostrar aqui, gente, onde fica o cerebelo, ó. O cerebelo, ele já é uma parte que fica aqui atrás, como se fosse próximo aqui da nossa nuca, um pouco abaixo aqui, ó. Tá vendo? Um pouco aqui abaixo. Então, aqui tá o nosso cérebro e aqui abaixo nós temos esse pequenino que se chama o quê? Cerebelo. Esse cerebelo, ele é responsável pela nossa postura. Ó, aqui é o quê? É a medula espinhal. Isso aqui tá a medula espinhal, que a gente chama aqui de algumas partes, que é o bulbo ou ponte. A partir daqui, ó, daqui de baixo, vai começar a medula espinhal. Então, o cerebelo, ele é responsável pelos nossos movimentos e pela nossa postura. Então, essa partezinha aqui do cérebro, ela é responsável pela postura de você levantar, baixar, tá corcunda, tá agachado. Então, tudo isso aqui é uma responsabilidade do cerebelo, certo? Então, o nosso cérebro, ele é responsável por armazenar informações e também responsáveis por toda a atividade vital. Lembra que eu disse a vocês que a gente, quando a bexiga enche, ela manda um comando para onde? Para o cérebro. E o cérebro, ele vem dizer, gente, ó, precisa fazer xixi. Você leva um corte. Quando, digamos, uma faca pega o seu dedo, os seus nervos, tudo manda um comando para o seu cérebro, avisando que o seu corpo sofreu algum dano. E temos também o quê? A medula espinhal, que ela é responsável pelos nossos atos involuntários. Olha que interessante, gente. A medula espinhal, ela é responsável pelos nossos atos, o quê? Involuntários. Por quê, gente? Porque nós temos atos voluntários e atos involuntários. Os atos voluntários, por exemplo, é aquele que você faz porque quer. Por exemplo, eu estou movimentando minha mão, eu estou querendo movimentar minha mão, um ato voluntário. Só que essa medula espinhal, ela é responsável pelos atos involuntários, que são o quê? O seu batimento cardíaco. Você, quando quer dizer o coração, bata assim, ou bata rápido, bata devagar, você não pode dizer isso. Por quê? Porque é voluntário, não é isso? Então, o nosso corpo, a digestão que você faz, não é? Depois que você joga a comida para dentro, tudo isso vai acontecer com atos involuntários. Então, o cérebro, ele é responsável pela nossa memória e pelas nossas atividades. O cerebelo, que nós vimos que é essa partezinha aqui, ela é responsável pela nossa postura e movimentos. E a nossa medula espinhal, ela regula os movimentos, o quê? Involuntários. Então, gente, faz aí a atividade que está na página 92, que está relacionado ao nosso sistema nervoso, tá?